Olá, eu sou a professora Suzana Luz, sua professora de redação, e venho aqui comentar um tema de simulado que eu apliquei aqui no meu curso e os alunos tiveram certa dificuldade. Qual era esse tema? Eles tinham que falar sobre políticas públicas e iniciativas privadas como garantia de um desenvolvimento seguro na primeira infância. Desenvolvimento seguro na primeira infância. E eles tinham que falar então das iniciativas privadas e de políticas públicas. Lembrem que na redação do Enem nós temos que abordar o tema por inteiro, não é copiar o tema, é abordar por inteiro na introdução. Tudo bem? Temos que fazer isso. Bom, eles me perguntaram, Su, qual recurso argumentativo você utilizaria para sustentar as suas ideias? Minhas ideias, competência 3, recursos argumentativos, competência 2 do Enem. Falei para eles que a primeira coisa que passaria pela minha cabeça, eu investiria nisso, seria falar das garantias constitucionais, artigo 6º da Constituição, que fala das garantias para a infância em especial. Também nós poderíamos falar sobre o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lembrar que primeira infância é aquela idade de 0 a 5 anos de idade. Então nós não vamos falar aí sobre MEC, porque o MEC pouco influencia nessas questões de primeira infância. Quem realmente vai cuidar disso são as prefeituras, é o Conselho Tutelar, porque são crianças que exigem um trato especial, ainda não existe um currículo para elas. Existe, na verdade, desenvolvimento de habilidades. Mas nós não podemos nos esquecer que o tema falava em crescimento, em desenvolvimento, em uma infância que acolha essa criança, esse cidadãozinho brasileiro com segurança, né? Segurança, tinha a palavra seguro. Isso presume um tipo de abordagem daquela criança que às vezes é colocada em situação de insegurança, seja ela relacionada à saúde, uma insegurança relacionada à falta de alimentação, ou às vezes dentro de casa mesmo sofrendo agressões, não ficando sob os cuidados de um irmão maior, não ficando sob os cuidados de um adulto, de uma pessoa que realmente possa dar para ele, para ela, para essa criança, uma determinada segurança. Então, colocaria sim a Constituição, colocaria o ECA, que assegura, né, que é realmente a lei que vai assegurar a essa criança que ela tenha uma infância tranquila nesses seus 5, 6 primeiros anos de vida. Mas, como o tema falava em políticas públicas, seria muito interessante que o aluno também mencionasse uma política pública. Nesse caso, eu gostaria de falar para vocês do programa chamado Criança Feliz, do Ministério da Mulher, da Cidadania, dos Direitos Humanos. Esse ministério tem esse programa Criança Feliz, em que ele coloca via municípios, dentro da casa dessas crianças, pessoas que trabalham a saúde, o bem-estar, pessoas que verificam em quais circunstâncias, em quais situações essa criança está envolvida. Então esse seria o exemplo que eu usaria de políticas públicas. Quanto à iniciativa privada, eu mencionaria um determinado plano de saúde que temos aqui, que cobre o Brasil inteiro, em que ele trabalha um projeto chamado Pediatra Mais Junto. É legalzinho porque o mais dele realmente é um sinal de mais. Pediatra Mais Junto. É uma série de vídeos e também de iniciativas em que as crianças, os pais dessas crianças de 0 a 5, 6 anos são atendidos, são orientados quanto a aleitamento materno, tipo de atividades que essa criança tem que fazer, tanto para trabalhar a sua parte física quanto a sua parte cognitiva. Então eu mencionaria esses 2 projetos públicos. Lembrando que no Enem nós temos a legitimação. O aluno tem que legitimar aquilo que ele fala. Então ele não pode simplesmente escrever um estudo, né? Mas ele pode falar o seguinte, e aí vem meu 5º recurso argumentativo para esse tema. Ele poderia falar do estudo da UNICEF, que traça diretrizes
de programas públicos e privados no Brasil quanto à criança, quanto à infância. Então lembre-se que a Unicef é o Fundo das Nações Unidas que tem o seu setor, a sua ala voltada para as crianças, certo? E ali existem estudos muito interessantes, divulgados pelos mais variados canais de comunicação aqui no Brasil. E inclusive a Unicef hoje, nesse exato momento, se vocês entrarem no site, vocês vão verificar que eles estão promovendo uma campanha de arrecadação de fundos exatamente para destinar a esses projetos que ocorrem aqui no Brasil, certo? Projetos que vão tratar, como eu já falei, dessa questão de alimentação, de bem-estar, de orientação aos pais, principalmente aqueles pais de primeira viagem que nunca tiveram em casa uma criança tão jovem, tão pequenininho, um bebezinho, como é o caso de crianças de 0 a 5 anos. Bom, Su, e o que você colocaria, o que nós deveríamos colocar como os elementos, os agentes que serão responsáveis pela ação? Porque é isso, a redação do Enem exige um aluno que seja participativo, ele quer que o aluno seja proativo. O aluno não vai apenas mostrar problemas, ele vai também apresentar soluções. E nessa apresentação de soluções, alguém tem que agir, alguém tem que fazer algo. Então, o aluno poderia falar prefeituras, porque as prefeituras são responsáveis pelas creches, que devem ampliar o número de creches, que deve fazer com que essas creches atendam também às necessidades dos pais, quanto a informações, quanto à vacinação, quanto ao bem-estar da família. Poderia falar sobre o Ministério Público, que é o guardião da lei e é o guardião também dos direitos dos cidadãos. E a criancinha, o bebezinho, já é um cidadão pleno, que o Ministério Público também age a favor dele. Poderia mencionar os conselhos tutelares, que estão ali fincados nos bairros, conhecedores da realidade dos bairros. Poderia falar sobre o Ministério da Justiça, que é o responsável pelos conselhos tutelares e também deve estar atento a qualquer fator que revele que a criança não tem segurança. Palavra-chave do nosso tema. Poderíamos falar do CONANDA também, que é um conselho federal que trata das questões relacionadas a crianças e adolescentes. Então notem, não é um tema difícil, talvez um tema um pouco distante dos nossos alunos, mas que agora com esse vídeo e com essa explicação, eu espero que seja um tema que se torne mais familiar para você. E se um dia ele for tema do Enem e do vestibular, você já sabe, sua nota estará garantida, porque em termos de estrutura, de gramática, competência 1 e 4, nós estamos aqui tinindo, só esperando o dia do próximo Enem. Grande abraço da Suzana Luz para você.